Meu pai légua quando chega, no tereré maior. Meu pai légua quando chega. Você sabe o que é terecô? Não, é uma religião afro-brasileira, também conhecida como tambor da mata, localizado em Codó, no Maranhão, e que articula com o candomblé e com a umbanda. É na religião terecô que se manifestam ritos que, em incorporação, através dos brincantes, aqueles que recebem as entidades chamadas de encantados, as pessoas procuram solucionar a maioria dos seus problemas. Os encantados são homens e mulheres não mortos que em algum momento desapareceram e passaram a viver na encantaria. Antes da abolição e mesmo depois, escravizados organizavam esses festejos escondidos dentro da mata ou nos espaços entre as roças, porque eram constantemente proibidos pelos seus senhores e pela polícia. Após a construção da ferrovia que ligava São Luís, Teresina e Codó, a mãe de santo Maria Piauí veio para Codó e se tornou a responsável por ter instalado a primeira tenda de umbanda na cidade por volta de 1930. Essa história está registrada na tese de doutorado de Martina Alex, uma etnografia sobre terecô, precisão e encantaria em Codó, que mais tarde se tornou livro. Martina é professora de Ciências Sociais daqui da UFMA e que inclusive vamos conversar com ela agora. Bom, a gente está aqui com a autora do livro Encantoria, uma etnografia sobre o terecô. E eu queria perguntar, professora, o terecô foi definido como tambor da mata, mas o espaço ritual e as lendas, como é esse espaço? Então, de fato, o terecô, no início da religião, ele era feito especialmente em locais de mata e de roça. Mas, com o passar do tempo, o espaço principal são as tendas. As tendas são espaços religiosos, cuidadosamente decorados em homenagem aos encantados e aos santos, decorados com bandeirinhas de papel, com pinturas nas paredes, com toalhas nos altares. Tem um altar católico importante nesses espaços de terecô, onde tem diversas entidades representadas. E é um espaço importante porque ele é consagrado para as entidades, né? Então ele é um espaço considerado sagrado. A segunda pergunta, como a senhora acha que as vestimentas mudaram com o tempo? Os primeiros registros do terecô são da década de 1940. Lá as roupas elas são descritas como muito simples, né? Roupas quase do cotidiano, saias, blusas, toalhas e panos amarrados na cabeça, no momento do ritual. Se você for hoje fazer campo, por exemplo, em Codó, você vai ver que as roupas se transformaram muito. Hoje se valoriza muito as rendas, as fitas, os bordados, inclusive as roupas são mandadas para bordar, para voltar para as festas públicas. Então hoje as roupas participam muito de uma lógica também da aparência da casa, né, de fazer uma festa bonita, elas compõem uma festa bonita. Bom, a terceira pergunta é uma situação do seu texto e eu queria saber como as músicas ajudam os médiuns a desenvolver seus encantados. Perfeito. As músicas, chamadas também de doutrinas ou pontos no terecô, elas são muito importantes porque elas são chamamentos às entidades. Então as entidades vêm participar das festas na medida em que suas famílias são cantadas nas músicas. Igualmente as letras dessas músicas são muitas vezes dadas pelas entidades. Elas não são as pessoas que criam as músicas, né? São as entidades incorporadas que criam essas letras. Elas são tocadas por tambor e cabaça e são de fato talvez o eixo central dos rituais do terecô. Bom, muito obrigada, professora, pela disponibilidade de estar aqui com a gente na nossa entrevista. E eu recomendo o livro e a tese dela para entender mais sobre o trabalho. Como falei anteriormente, o terecô, a umbanda e o candomblé se articulam. Buscam, desde o período da colonização, reconstituir, através das conquistas dos seus espaços, lembranças da África que foram negadas por seus colonizadores. Conforme o texto do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva, as múltiplas estéticas da devoção brasileira é apresentado no candomblé a importância das vestimentas e das insígnias como necessárias para as manifestações dos orixás dentro dos terreiros. Dentro do terecô não é diferente, mas remete ao tempo atual da religião na cidade, porque antigamente as roupas não eram tão importantes, mas hoje são necessárias para a agência dos encantados. Esses investimentos de beleza também ficam evidentes com a presença de bandeiras, toalhas nos altares, nas flores e fitas coloridas que precisam ser sempre renovados. As tendas e alguns objetos são a materialização
dos encantados e, desta forma, das relações mantidas entre eles e os mestres do Terecô, como também são chamados pais e mães de santo. Portanto, devem ser continuamente conservados.